Olá, tudo bem? Vamos começar aqui a live. Já vou transmitir simultaneamente com o Instagram. Então, me dá um minutinho. Olá, boa tarde. Voltando à nossa live. Semana passada acabei não fazendo a live na sexta-feira, porque eu tirei a sexta de folga. Deixa eu colocar aqui, ó. Se você quiser ser avisado da live, peraí. Entra no nosso grupo para ser avisada das lives. Então, bora lá. Voltando à nossa live de todos os dias, meio-dia, a gente vai falar hoje, gente, sobre um tema super importante para o controle do diabetes, que é o sono. Esse é um tema pouco falado e muitas vezes negligenciado quando a gente fala de controle do diabetes. E a verdade, gente, é que ele tem um peso muito importante no controle da nossa glicemia. Peraí que eu tô achando isso aqui. Pronto, assim ficou mais centralizado. Ele tem um peso muito importante no controle da glicemia e pode ser ele que está afetando a sua glicemia de jejum. Sabe aquela coisa inexplicada? Você come tudo direitinho, você faz um jantar perfeito, você mediu sua glicemia pós-prandial depois do jantar, e no jejum ela está ali alterada. Ela pode estar, e a verdade, gente, é que ela pode estar muito relacionada com uma noite de sono mal dormida, tá? E o que seria uma noite de sono mal dormida e todas as suas implicações, a gente vai falar hoje aqui na live, tá? Lembrando a vocês, essa live vai acontecer todo dia, de segunda a sexta, ao meio-dia, tá? E aqui eu vou trazer tópicos, temas que são importantes para quem quer controlar o diabetes tipo 2. E nas terças e nas quintas eu vou convidar uma de vocês para participar. Mas deixando claro que se vocês quiserem participar, eu quero que vocês interajam comigo. Toda vez eu pergunto para vocês quais são os seus maiores obstáculos do controle do diabetes tipo 2 para vocês participarem aqui comigo e pouquíssimas respondem. As que respondem não ficam disponíveis para aparecer na live, então complica, né, gente? Vocês querem ou não querem participar? Né? Aqui eu acabo dando uma consultoria gratuita para vocês. Então, se você quer transformar a sua vida, se você quer controlar o seu diabetes, se você não tem vergonha de estar aqui comigo, esteja aqui toda terça e quinta ao meio-dia e me conte qual a sua maior dificuldade com relação ao controle do diabetes, porque é com base nisso que eu vou te chamar ou não. Fechado? Se você conhece alguém que tem diabetes, tem muita dificuldade de controlar a doença e dorme mal, já manda essa live aqui para ela, porque essa live vai explicar muita coisa, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver meu roteiro aqui. Como eu falei, gente, hoje a gente sabe que existem diversos fatores que podem alterar a glicemia, que não apenas a questão alimentar. É óbvio que a alimentação segue sendo o que tem um peso mais importante. Deixa eu ajeitar isso aqui. Quando a gente fala de controle do diabetes, tá? Ela segue sendo o fator mais importante e que mais vai influenciar no seu controle do diabetes. Mas
não é o único, existem outros fatores. Eu tenho alunas que fazem tudo direitinho e elas veem na prática que muitas vezes uma noite de sono mal dormida vai refletir, sim, a glicemia pós-prandial delas, fora outros fatores. Mas hoje, como a gente vai falar do sono aqui, eu vou me limitar a isso. Semana passada a gente já falou do estresse, tá? Eu vou tentar toda semana trazer um tema desses que pode alterar a sua glicemia, tá? E hoje existem diversos estudos mostrando que isso é sim verdade, né? O sono, ele afeta sim a glicemia. E por que isso acontece? Por exemplo, essa noite eu tive uma insônia, né? E eu vou te dar uma dica aqui de como você pode lidar com isso. Meu filho acordou 2 horas da manhã, nem acordou, ele deu uma resmungada, eu tenho um sono super sensível, acordei, escutei, fiquei alerta para saber se ele ia precisar de mim. Ele voltou a dormir e eu não consegui mais dormir. Vieram um monte de preocupações na minha cabeça, coisas da vida, aquelas listas mentais que a gente, mulher, cisma de fazer, né, no meio da madrugada. E aí eu teria duas opções. Ou eu ficava estressada, brigando ali contra o sono, ou eu levantava e ia fazer alguma coisa. E foi o que eu fiz. Eu levantei, tinha roupa para lá, tinha roupa na máquina para estender, fui estender roupa para lá. Enfim, consegui tornar aquele momento no meio da madrugada um momento produtivo para mim. E isso não me deixou tão estressada, porque significaria que eu poderia dormir um pouquinho mais, porque eu já não teria que acordar mais cedo para estender a roupa na porta. Então, essa é uma dica já importante. Se você costuma ter aquele sono que você acorda 2, 3 horas da manhã, que é comum, tá? É comum no ser humano, muitas pessoas passam por isso. Se você já acorda e já vai para o seu celular, você vai ter mais dificuldade de dormir. Então, é muito mais útil você fazer alguma atividade dessa que vai poupar seu tempo durante o dia e isso vai te deixar menos estressada do que você ficar brigando contra o sono, tá? E aí, vamos falar aqui do sono em si, né? O que significa o sono? Vocês já devem ter escutado no estágio 1, que é o sono REM, e o estado 2. Peraí. Que é o não REM. Vamos lá. Peraí que eu tenho que relembrar essa colinha. Então, na verdade, o sono não REM, ele é dividido em 3 estágios, tá? O sono não REM e variam de acordo com o sono leve a um sono profundo. Esse é o sono não REM. Né? O sono 1 é quando a gente está naquela transição de vigília e sono, como eu estava com meu filho, né? Como toda mãe faz, né? A gente está dormindo, mas está atento, né? Eu costumo ter esse sono, esse estágio 1, quando eu vou botar meu filho para dormir, e eu fico já sonolenta, esperando ele de fato engrenar no sono dele mais profundo, tá? Esse estágio é leve e a pessoa pode ser facilmente acordada. Se esse é o teu caso, né, você precisa tratar de cuidar desse momento desse sono, né? Como você pode fazer para você conseguir engatar nele, né? Primeiro, a gente já vai falar isso, tá? E ele dura apenas uns minutos, por exemplo. É esse momento que eu já consigo enxergar no meu filho quando ele entra nesse estágio, dali a poucos minutos ele tem um sono profundo, tá? E aí, o estágio 2 do sono é quando o corpo entra num estado mais profundo de relaxamento, aquele sono gostoso, sabe? Que representa cerca de 50% do sono total de uma pessoa adulta, tá? E ele dura apenas 20 minutos. Então, a gente tem... Vocês podem lembrar dos bebês, né? Quem foi mãe recente ou quem tem neto sabe que o bebê dorme ali 40 minutinhos, aí ele acorda, fica um tempinho acordada, dorme mais 40 minutinhos, que deixa muita mãe louca, né? E esse sono seria um sono mais profundo. E o estágio 3 é o sono conhecido como sono profundo ou sono de ondas lentas, que é um estágio mais reparador do sono, é o sono que vai te descansar, que ele dura cerca de 20 a 40 minutos. Então, quando você deita ali, nos primeiros minutos você está no sono de vigília, depois que você engata no sono, você tem um sono profundo, é aquele que é difícil te acordar,
né? Você precisa cutucar bastante a pessoa, né? É o estágio, quem aqui é mãe recente sabe, é que a gente consegue manipular nosso bebê, né? Cortar unha, trocar de roupa, né? E ele dura cerca de 20 a 40 minutos. Então, e fica também mais difícil acordar a pessoa, tá? E é nesse momento que a gente consegue descansar, né? Quando a gente fala, inclusive, do metabolismo da glicose, é quando esse metabolismo se aquieta e é quando o seu crescimento celular vai ocorrer, né? Tanto na criança que está crescendo, quanto na gente que está regenerando ali todas as nossas células o tempo todo, tá? E aí, esse é o sono não REM, tá? Já o sono REM, ele é caracterizado por movimentos rápidos do olho, e ele é fundamental para nossas funções cognitivas e emocionais. É esse sono que os olhos, eles se movem rapidamente em várias direções, tá? E é onde a gente sonha, gente. É quando a gente sonha, aquela parte gostosa. Quando acordam a gente nesse momento é um saco, né? E ele dura pouco. Ele dura 10 minutos, mas os ciclos REM posteriores podem durar até 1 hora, né? Quando você tem sonhos mais longos, tá? A gente tem uma atividade cerebral ali semelhante àquela fase 1 do sono não REM, de vigília, né? A gente tem um aumento da frequência cardíaca e respiratória, tem paralisia temporária dos músculos, evita que a gente atue nos sonhos. Você pode sentir que parece que a gente não está conseguindo fazer nada, né? Aquele sonho de corrida, você não consegue correr. E ele é muito importante para a questão da memória e regulação do humor, né? A gente sabe que se a gente não dorme direito, a gente fica mal-humorada, né? Criança também é assim, adulto também é assim, a gente é assim, né? E aí, esse sono não REM e sono REM, ele dura cerca de 90 minutos a 110 minutos, tá? Nos bebês, esse sono, como eu falei, é mais curto, tá? E aí, durante a noite, a gente tem vários ciclos desses. Então, por isso que acontece de muita gente que acorda ali às 3 horas da manhã, tá? Acontece, isso é muito comum. Me conta aqui quem aqui passa por isso, esse acordar, esse despertar no meio da madrugada, e muita gente não consegue voltar a dormir. Então, entenda isso. Isso é normal acontecer, né? Porque você tem esses ciclos de sono. E como você vai atuar na hora que você acorda de madrugada, que é a chave para você ter uma noite reparadora de sono ou não, tá? Então, o sono não REM, gente, ele é fundamental para a restauração física, para você se sentir descansada, fortalecimento do sistema imunológico e crescimento e reparo dos tecidos, tá? Então, ele é muito importante para a nossa fisiologia do corpo. Então, se a gente está falando que o sono não REM é importante para a nossa fisiologia do corpo, quando a gente tem uma quebra desse sono, isso vai impactar a nossa glicemia, né? Porque a gente está quebrando aquele sono, né? A gente não está conseguindo fazer esse sono ficar contínuo, ele ter a duração que ele precisa, tá? E o sono REM já é crucial para a consolidação da memória, tá? Gato subindo. Para você processar a sua parte emocional, para você ter uma saúde mental, tá? Então, aqui dá para entender que um sono de qualidade, ciclos de sono de qualidade, vão te ajudar no controle da glicose, tá? E assim como eles vão te ajudar na prevenção do diabetes. Hoje se sabe que a pessoa que não dorme direito, por exemplo, ela tem mais dificuldade de emagrecer, tá? Você sabia disso? A pessoa que não... E a mesma questão do diabetes, tá? É uma questão do metabolismo que acaba atrapalhando o funcionamento do metabolismo daquela pessoa e ela vai ter mais dificuldade de emagrecer, ela vai ter mais dificuldade de controlar a glicemia dela, tá? Então, isso está explicado. Peraí. E por isso que a falta de sono, ou um sono ruim, um sono que não descansa, um sono... Gente, sempre vou dar o exemplo muito aqui da maternidade, porque eu sou mãe recente, né? Meu filho tem 2 anos e meio.
Porque quando a gente pensa na exaustão materna ali nos primeiros meses, quando a criança não dorme direito, ela está muito relacionada ao sono da criança. Porque ele não, como, primeiro, o sono da mãe e do filho não está sincronizado, né? Porque se a criança ela tem esse ciclo de sono de 40 minutos, enquanto um adulto tem um ciclo de sono de 90 minutos, ele não está sintonizado, né? Então a mãe acaba que ela não consegue ter esse sono reparador, esse sono que vai deixar ela com bom humor, que vai deixar ela com um emocional mais confiante, mais seguro, com um emocional inabalável, né? Ela acaba que isso é interrompido várias horas ao dia e ela fica muito estressada, é muito exaustivo, né? E aí, gente, aí que eu trago isso, né? Na semana passada eu expliquei para vocês o quanto o estresse vai atrapalhar o controle da glicemia. E quando a gente está num momento quando a gente não tem um sono reparador, quando a gente não consegue descansar direito, quando a gente não consegue dormir, isso vai afetar a nossa glicemia da mesmíssima forma que o estresse afeta, né? Você vai ter picos de cortisol e adrenalina, porque essa situação de não ter um sono reparador é uma situação de estresse para o corpo, tá? É uma situação de estresse. Como é que ele vai refletir? Ele vai refletir secretando mais glicose na corrente sanguínea, secretando mais insulina. Essa insulina não trabalha direito, não consegue fazer aquilo funcionar bem. E aí vai dar ruim. É por isso que muita gente acorda de madrugada com uma glicemia alterada, na manhã com uma glicemia de jejum alterada sem explicação, tá? Por isso que muito endocrinologista, né, médico, entra com uma medicação antes de dormir para tentar controlar essa glicemia da madrugada, tá? E aí, existem outros problemas do sono que eu quero trazer aqui, que são comuns em pessoas que têm diabetes tipo 2, que são decorrentes do diabetes tipo 2, como a apneia obstrutiva do sono. Isso vai acontecer principalmente naquelas pessoas que têm diabetes tipo 2 e estão com sobrepeso ou obesidade, tá? Isso aumenta o risco da pessoa ter apneia obstrutiva do sono, que vai dificultar ainda mais o sono dela, vai dificultar ainda mais atingir esse sono reparador, tá? Fora isso, as pessoas com diabetes tipo 2, elas têm um risco maior de depressão, de ansiedade, isso tudo pode afetar seu sono também. As pessoas com diabetes tipo 2 têm diversos estudos mostrando que elas têm mais insônia do que pessoas que não têm, tá? Por questões de ansiedade, por questões que levam até ao ganho de peso, que levam ao descontrole do diabetes tipo 2. E aí, o que a gente precisa fazer para melhorar esse sono, Carol? O que eu faço, né? Primeiro ponto, né? Hoje a gente tem um agravante na nossa sociedade, né? Que a gente já tem há muitos anos. Primeiro que é a luz elétrica, né? A luz elétrica, ela faz com que a gente tenha um comportamento de sono bem diferente. Porque imagina quando a gente não tinha luz elétrica. Gente, quando o sol caía, mesmo que a gente tivesse luz artificial como vela, lampião, era uma luz fraca, não era uma luz que dava para trabalhar, né? Imagina se tudo que você... Quando falta a luz na sua casa, não é um saco, tem que ficar carregando a vela para tudo quanto é lado. Imagina viver assim. Então, o que as pessoas faziam? Vamos dormir, né? Então, a verdade é que o nosso sono, né? O nosso ciclo circadiano, que é o nosso despertar, quando a gente entra na fase de sono e etc., ele está totalmente relacionado com a luz solar, tá? Então, quando chega a energia elétrica, acaba com essa brincadeira, tá? Isso eu estou falando só da energia elétrica, só o fato de ter uma luz. Aí depois vieram vários outros equipamentos, como televisão, que tirou mais o nosso sono, porque a gente fica vendo televisão até tarde, ali emite uma luz que deixa a gente mais desperta. E agora, principalmente, o celular, né? Eu acho engraçado, porque eu sou uma pessoa que eu durmo muito cedo, né? Eu durmo ali em torno de 9h30, 10 horas, eu acordo sempre 6 horas. E sempre quando eu entro no meu Instagram pela manhã, tem um monte de gente que começou a me seguir, que curtiu, que interagiu comigo. Essas pessoas passaram a madrugada acordada,
né? Olha quanta gente passa a madrugada acordada. Tipo, essa noite foram mais de 50 pessoas que me adicionaram, né? Fora as interações. Aí você vê a quantidade de pessoa que está acordada quando devia estar dormindo, tá? Então, primeiro passo para quem quer controlar o diabetes tipo 2, principalmente você que toma a medicação da noite, se você tomar a medicação ou se você fizer o jantar em determinada hora e ficar acordado, das duas, uma. Ou você vai ter fome de novo, vai ter que pensar numa outra refeição, ou você vai acabar ficando um período muito longo sem comer, porque você vai pegar no sono mais tarde, vai acordar mais tarde, e aí esses períodos muito longos de jejum, eles também alteram a nossa glicemia, porque o nosso corpo não fica muito mais de 12 horas sem glicose. Então, mesmo que você não consuma glicose pela boca, ele vai dar um jeito de pegar a glicose do seu músculo, de pegar a glicose da sua célula de gordura e transformar, pegar esses macronutrientes, a proteína e a gordura, e transformar em glicose e mandar para o sangue. Então, não se iludam achando que pular a refeição, que fazer jejum intermitente vai ajudar, tá? E aí, quando eu falo disso, que a luz elétrica chegou e atrapalhou e já trouxe uma disfunção no nosso sono, sabe? Vocês têm que começar a pensar, poxa, se foi a luz elétrica, se, por exemplo, agora no inverno, aqui no Rio, pelo menos, quando dá 6 horas, o sol já baixou. É a hora que você tem que começar a se desligar, minha amiga. Você tem que começar a se desligar junto com o sol, né? Por isso que falam tanto que o ideal é jantar até 8 horas da noite, porque o nosso corpo ele começa a ficar mais devagar, porque a gente tem que entrar no nosso momento de descanso, nosso ciclo circadiano funciona assim, a gente tem mais produção enzimática durante o dia, mais produção que trabalha na digestão dos alimentos durante o dia, tá? Não é tanto durante a noite, é óbvio que o corpo vai trabalhar durante a noite, mas ele tinha que estar descansando, ele tinha que estar regenerando suas células, e ele está lá tendo que trabalhar porque você está acordado. Então, o primeiro passo, gente, é ter uma rotina regular de sono, é ter hora para dormir e hora para acordar. Ponto. Nada de cada dia dormir num dia, no outro. É óbvio que vão ter dias que a gente tem evento social, a gente tem uma festa, aí abre exceção. Mas a rotina tem que ser certinho. Mais uma vez, eu vou voltar aqui, por exemplo, das crianças. Se você tem um bebê pequeno e se você quer que ele seja um bebê bem-humorado, que não seja um bebê reclamão, você precisa botar ele numa rotina de dia. A gente humano, gente, a gente precisa de rotina, tá? Então, estabeleça um horário fixo. E só isso já vai dar uma mudança incrível no seu controle de sono, tá? E outra coisa, gente, crie ambientes propícios para dormir. Não é levar a porcaria do celular para dentro do quarto que você vai dormir. Não vai dormir, você vai ficar recebendo uma luz que quer te deixar ligada, né? Que é a luz do celular, ela serve para te deixar acordada. Você está acessando informações que podem te gerar estresse. Você pode estar acessando informações que vão te deixar chateada e você começa a zapear lá no Instagram e, de repente, você vai parar numa notícia que te irrita, você entra e começa a discutir no Instagram por causa de política, de religião, de futebol, você já fica acelerada, você já está elevando seu cortisol, você vai demorar a dormir mais que o normal. Mesmo que você, Carol, eu não faço nada disso, eu gosto de ver minha novelinha, eu ponho meu fone enquanto meu marido. Não, celular tem que ficar do lado de fora. Celular só vai ficar dentro do seu quarto se você precisar botar ele para despertar, mas não é para pegar no celular. Por exemplo, eu quando acordo de madrugada, eu não pego meu celular. É muito difícil? Mas já fica normal, porque eu sei que se eu pegar no celular vai me atrapalhar muito. Porque eu sou dessas pessoas que começam a entrar em tudo, de repente eu estou vendo vida da fulana que eu nunca vi na minha vida, eu estou fuçando a vida dela, né? Então, assim, celular não entra no quarto. Se você quer ter uma noite de sono bem dormida, o celular não entra no quarto. Eu tenho uma das minhas irmãs que ela diz que dorme muito tarde, muito tarde. Aí um dia eu perguntei para ela, mas você leva o celular para o quarto? Levo, eu tô sem sono, daí eu fico no celular. Gente, o sono não vem assim, tá?
Joguinho, gente, esquece, joguinho deixa a gente extremamente acelerada, tá? Então, não, é deixar o celular do lado de fora, é deixar o quarto escuro, numa temperatura confortável, é deixar silencioso, tá? É deixar para se alimentar, evitar comer muito antes de dormir, gente, comida pesada, né? Por isso que ninguém come feijoada à noite, porque você fica pesado. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu comi no McDonald's. Eu nem pensava em ser nutricionista, eu era bem novinha ainda. Não novinha não, tinha uns 30 anos, né? Eu comi no McDonald's de noite. Gente, eu não consegui dormir. Eu não consegui dormir, a digestão estava muito lenta. Eu fiquei com uma dor na barriga. Não era dor de barriga de cólica, era como se tivesse uma pedra na minha barriga, sabe? Eu demorei muito a dormir. Né? Cafeína também, gente. Evitem café até as 4 horas da tarde. Tem umas pessoas que falam, eu tomo café e durmo, mas pode ser que ela tenha um sono desse todo picado e não esteja reparando, sabe? Evita. Café é para tomar até 4 horas da tarde, tá, gente? E tem alimentos que vão te ajudar a dar um sono melhor, tá? Pesquise quais são esses alimentos. O kiwi é um desses alimentos, as castanhas, que são alimentos super indicados para quem tem diabetes tipo 2, tá? Outra coisa, gente, a atividade física. Hoje eu botei no Stories aqui uma enquetezinha, né? Se você gosta de fazer atividade física de manhã, de tarde ou de noite. Gente, atividade física de noite, eu sei que para algumas pessoas é o que dá, né? A hora que eu consigo, mas ela atrapalha no sono. Não tem jeito, sabe? Não que você não vai ficar cansado, por exemplo. Eu fui para academia hoje de manhã, eu sei que depois do almoço eu vou estar uma derrota, sabe? Mas é isso, tente malhar o quanto mais cedo. Se você só pode fazer atividade física à noite, tente ir direto do trabalho, 6 horas da tarde, quando estiver anoitecendo, que aí é o tempo de você chegar em casa, ir acalmando, tomar um banho, comer, e aí vai acalmando para dormir bem, tá? Então, evite comer muito, evite tomar café, dê preferência para alimentos mais leves, o que seja ricos em triptofano, como o caso do kiwi, das castanhas. Evite atividade física pesada, principalmente essas mais agitadas, no horário da noite, tá? Barulheira. Hoje em dia também tem alguns aplicativos que ajudam a monitorar o sono, e aí fica legal se você, por exemplo, aqueles do Apple Watch, né? Eles conseguem monitorar o seu sono, que horas você entra no sono não REM, quanto tempo é o seu ciclo de sono, isso é legal, tá? Se você tiver acesso a essa ferramenta, baixa um aplicativozinho do sono para monitorar seu sono, ver como é que você fica. Porque aí você consegue até se organizar, você consegue ver que horas é melhor você dormir, que horas não é, tá? E aí, quando você fala de diabetes tipo 2, é super importante, por exemplo, se você tem acesso a esse aplicativo, né, ao reloginho do iPhone, e consegue ter um aplicativo desse para você observar, olha, doutor, minha glicemia sempre acorda, de jejum acorda, olha como é que está meu padrão de sono. Às vezes vocês podem fazer um ajuste ali na medicação de acordo com o seu sono, sabe? Vai ser bem legal, tá? E assim, se você tem um problema de sono mesmo, Carol, não tem jeito, eu já fiz de tudo e eu tenho muita insônia. Mais uma vez, gente, procurem ajuda. Para com essa coisa de não querer tomar remédio para isso, para aquilo. Não quero tomar remédio para diabetes, mas não durmo bem. Então vai ter que tomar remédio para dormir ou vai ter que tentar corrigir essa questão do sono, sabe? Vocês têm esse preconceito muito grande contra... Eu acho engraçado, né? Vocês têm um preconceito muito grande. Eu estou falando com o meu público em geral, tá? Que são mulheres de 50 anos ou mais. Tem um preconceito muito grande quanto tomar remédio para depressão, remédio para dormir. Só que quando vocês vão comer, vocês põem um monte de coisa que vocês não sabem nem o que é para dentro do corpo de vocês. Aí um remédio prescrito por um médico para te ajudar, vocês não querem, né? Eu não tô fazendo aqui apologia ao uso de medicamento, não. Tô fazendo apologia ao uso de medicamento como indicação, né? Principalmente se vocês são pessoas que têm, como é a causa do estresse, né? Eu sou muito estressada, eu não consigo, meu marido me deixa louca, a minha filha me deixa louca. Cara, às vezes um remédio vai te ajudar a passar por essa fase, aprender a lidar com isso, né? Depois você tira, normal, assim como diabetes, tá?
Outra dica, gente, muito boa. E assim, terminou de dormir, toma um chazinho de camomila, cara. Chazinho de camomila vai te ajudar a baixar a glicemia, que ele tem um efeito comprovado. Não faz o efeito de remédio, tá? Ele é só uma estratégiazinha bem de leve. E ajuda a dormir, ajuda no sono reparador, tá? Ajuda a você entrar no sono, essa pessoa que tem mais dificuldade, sabe? E ver, por exemplo, vai que você tem uma apneia de sono. Eu tenho uma aluna que há pouco tempo disse que foi dormir na casa do filho, da filha, o enteado era médico, era otorrino, escutou o pai e a mãe, os sogros roncando e falou, vão fazer um exame, uma polissonografia, é isso o nome? Acho que é, né? E aí descobriram que ambos têm apneia de sono. Ela mais leve, ele mais pesado, ele está usando até aparelho, olha só. Então, ele não estava conseguindo dormir, isso provavelmente estava afetando a glicemia dele. Ela, idem, ela estava fazendo um tratamento para dormir melhor. Isso tudo vai afetar, vai melhorar o sono dela e, consequentemente, a glicemia dela, tá? Deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta. Boa tarde, Dione. Boa tarde, Zesilene. Tenho 53, glicada 5,9, insulina 8. A glicada tá aí uma glicada de pré-diabetes, né? Mas a insulina não é um parâmetro que me diz muita coisa, tá? É mais ver o que é a sua glicemia de jejum. Mas isso é só pré-diabetes. Então, vamos lá, ó. Corre atrás, se é nova. Vamos corrigir isso aí. Para mim é difícil no sono, porque eu sou acompanhante. E aí, Zesilene, é puxado, né? É seu trabalho, é uma questão de você tentar recuperar de dia, né? Porque ali é seu trabalho, que é um trabalho importante, que a gente precisa que você esteja lá, né? E realmente fica difícil. Mas aí tenta recuperar durante o dia. Hoje mesmo foi assim, a Zesilene falou. Eu despertei às 3 horas da manhã. Eu estou fazendo essa experiência. Quando você despertar essas horas, não mexe no celular. E se você está rolando na cama e o sono não está vindo, levanta, vai fazer alguma coisa. Vai resolver alguma coisa que vai te fazer ganhar tempo no dia seguinte, como foi meu caso essa noite, né? 2 horas da manhã eu estava estendendo roupa. O que mais eu fiz? Eu lavei o restinho de louça, eu limpei a areia das gatas. Isso tudo me deixou dormir mais ali uns 20 minutos durante o dia, sabe? Que foi os 20 minutos ali que eu precisava para voltar a ter sono. Eu só voltei para minha cama quando o sono de fato voltou, tá? Então eu não fiquei me debatendo na cama, eu não fiquei me estressando, não fiquei tendo pensamentos que iam tirar meu sono, porque eu já bati na cama cansada, sabe? Ainda adiantei minha vida. Eu durmo às 7h30 e acordo. Tá bom, às 3 da manhã, né? É isso, vocês precisam ter ali um sono de 6 a 8 horas, né? Para ter um sono reparador de fato. Fátima, eu estou pré-diabética, tenho um bebê de 1 ano e 7 meses, acorda para comer, aí 3h15 acorda de novo meu esposo, que sai às 4 da manhã, vou dormir às 23. Primeiro, Fátima, teu marido não tem despertador, não? Por que você precisa acordar ele, cara? Você virou despertador? Você já tem um bebê que acorda para mamar, para comer. Gente, põe teu marido para acordar sozinho. Você só tem um filho aí, mulher. Você não tem 2 filhos, não. Ele que acorde, põe o despertadorzinho dele. Você continua plena ali dormindo. Que isso? Senão você não descansa. Você precisa estar bem para cuidar de um bebê de 1 ano e 7 meses. Precisa estar feliz, né? Sempre falo, bebê feliz é filho de mãe feliz. Se a gente não dorme, a gente não está feliz. A gente está estressada. Então, como é que é? Mãe de filho... É elefante que tem filho grande, né?
Não, você tem um bebezinho só, você tem que focar no seu bebê. Ele acorda 3h15 e sai. Que isso, gente. Obrigada, Edinalva. Olha, paciente diabético pode tomar civastatina contínuo? Não sou médica, tá, Edinalva? Você tem que ver com o seu médico. Aqui eu falo de alimentação, nutrição. Boa tarde. É normal continuar perdendo peso pré-diabética? Sim, é normal, né? Mari, primeiro, você mudou sua alimentação. Segundo, se você continuar restringindo carboidrato, com medo de comer carboidrato, você vai continuar perdendo peso. E o pior, você vai perder massa muscular, tá? Que aí acaba refletindo no peso, que o músculo pesa mais do que gordura, tá? Então, é normal. Tem que ajustar a alimentação, precisa perder o medo de carboidrato, mas é o que eu sempre falo. Eu falo isso para vocês, perder o medo de carboidrato, mas eu fico muito confiante de falar isso para as minhas alunas, porque eu estou acompanhando elas, eu sei o que elas comem, eu vou ajustando a alimentação delas de forma individualizada, mesmo que ele no grupo de WhatsApp, tá? E aí elas vão perdendo medo e voltam a ganhar peso. Mas, assim, eu sempre falo isso, é até responsável da minha parte eu aqui falar para você aumentar o consumo de carboidrato, sendo que eu não sei o que você está comendo, tá? Mas é normal, sim. Tenho diabetes tipo 2, durmo muito bem. Hemoglobina de 8,5, tá muito alta essa hemoglobina, hein? JS Narax. Não sei qual é seu nome. Ajeitar comida e café. Oh, meu Deus do céu, Fátima. Pede para ele é um homem grande, cara. Põe esse homem para fazer as coisinhas dele. Meu Deus do céu. Tem um filho pequeno, mulher. Bom, gente, é isso. Vou encerrar a live. Eu vou colocar daqui a pouco o cronograma de lives lá no Instagram, tá? Sobre o que eu vou falar. E é isso. Obrigada a vocês que ficaram aqui. Se você quiser ser avisada da live, comenta grupo aqui ou em qualquer uma das minhas publicações que eu te mando o link do nosso grupo de WhatsApp de informações, tá? Obrigada, meninas. Tudo de bom para vocês. Um bom dia, boa semana e bora que segundou. Tchau, YouTube.